Precioso e eterno Deus, somos gratos a Ti essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, por sermos amados por Ti, Senhor, por ter sido escolhido pelo Senhor para ser povo Seu, ovelhas do Seu pasto, para ser aqueles que compõem o grande plano do Senhor, o grande plano da eternidade, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos amado. Obrigado por ter nos dado a chance e a oportunidade de chegar ao Seu lado, Pai. Obrigado por tudo que ouvimos nesta noite. Obrigado pelos hinos que elevamos a Ti como adoração e gratidão pelo Seu amor. Obrigado por cada jovem que tem dedicado suas vidas para Ti. Obrigado por cada irmão, cada irmã que tem lutado, Senhor, por esta causa justa. Obrigado pelo nosso pastor. Obrigado pelos nossos diáconos. Obrigado, Senhor, pelos músicos, pelos cantores. Obrigado pela mensagem, Pai, pela fartura de pão que o Senhor tem dado em nossas vidas. Só temos que Te agradecer, Pai, por tudo que é em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que será trazida nesse momento, pelo coroamento dessa reunião, desta noite, que vamos encerrar daqui a pouco, Senhor, selado com a bênção celestial, da qual está desde o início nos regando e nos abençoando. Se alguém entrou aqui doente, Senhor, que saia por essas portas curado. Se alguém entrou aflito, oprimido, que saia daqui liberto de toda a opressão, Pai, pois repreendemos as obras das trevas pelo poder do sangue do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus continue sobre cada um de nós. E já fomos abençoados por Deus, por cada palavra que ouvimos. Fomos abençoados por Deus pelos hinos. E só de estar aqui já é uma grande bênção. Só de olhar para cada jovem que tem dedicado a vida deles para Deus, que tem renunciado a si mesmo para viver para Cristo, isso é uma grande bênção. E é a razão para todos os pais serem muito gratos a Deus, por seu filho não ser um drogado, por seu filho não ser alguém lá de fora, mas alguém que está lutando para fazer o que é correto. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar os irmãos para ler a Bíblia, abrir nossas Bíblias, em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19, uma pequena meditação para encerrarmos esta noite, essa reunião desta noite, crendo com todo o coração que há muito mais pela frente ainda, amém? Todas as vezes, sem exceção, não há nenhuma reunião de jovens que a gente dissesse não foi boa. Todas foram abençoadas, porque Deus sempre tem se agradado do esforço e Deus ama os jovens. E Ele prometeu através da mensagem desse profeta que esta mensagem seria levada através de jovens. E quando vocês olham velhos pregadores como o nosso pastor e tantos outros, você pode pensar, mas como que a mensagem está sendo levada por jovens quando olhamos tantos anciões, mas olhe o passado e veja quando Deus os chamou para esse ministério. E há uns 2 domingos atrás, quando o pastor estava falando sobre escândalos, para que nós não cause escândalos, ele falou algo que marcou em meu coração, depois até comentei com o irmão Vicentim. Muitas vezes nós contamos histórias de grandes homens que Deus usou, e que ficou lá já na história, no passado. E esquecemos muitas vezes de olhar ao nosso redor
e ver que o mesmo Deus tem feito as mesmas coisas, somente através de outras pessoas. Quando nós olhamos para Moody, não há como nós olhar para Moody sem dizer que uma pequena lavadora de roupa, que ganhava o dinheiro para sobreviver lavando roupas, foi ela que ganhou Moody, e foi Moody que ganhou milhares de almas para Cristo. Enviou mais de 1 milhão de almas para Cristo. E quando o pastor falava domingo aqui, e ele disse que, quando jovem, estudando ali naquele colégio, uma moça, uma jovem, lhe convidou para ir à igreja. E quando ele foi à igreja, ele foi alcançado por Cristo. Então você olha o papel, o desempenho e o ministério desta pessoa que o convidou. E quando olhamos pela graça de Deus, tantas coisas que Deus tem feito através desse ministério, não há como você colocar de lado aquela pessoa que o convidou para ir à igreja. Então, todos nós temos um papel importantíssimo na obra de Deus, e você deve sempre seguir a inspiração do seu coração e sempre ser uma luz. E de repente, somente do outro lado, você vai saber do que é que você foi capaz de fazer através do seu testemunho, da sua vida para Cristo. Vamos ler São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Agora observe aqui. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podeis assentar? Quando irmão Vicentim me ligou e dizendo que sentiu no coração dele para que eu pregasse hoje à noite, eu me alegrei em meu coração porque eu sabia do tema que era gratidão, e Deus tinha em meu coração esse tema qual eu vou pregar. Não foi uma adaptação ou não foi uma busca, vamos dizer, depois, mas algo que já estava. Então, eu vejo Deus, Ele tem uma linha. E nós nos alegramos quando vemos cada um de nós seguindo esta linha do Espírito. E é necessário que sempre nós esteja atento para captar a linha do Espírito, porque isso nos fará mais próspero. Isso fará com que o tema tratado por Deus em cada reunião tenha um efeito muito mais importante em nossas vidas, quando nós compreendemos realmente o que é que Deus está querendo dizer, o que é que Ele está falando em nossos corações. Amém? E o tema que eu quero falar em poucas palavras, eu quero ser bem breve. O título é O Segredo da Gratidão, e o subtítulo: Deus trabalha eliminando a causa. Eliminando a causa do problema. Parece que não há uma coerência entre o título e o subtítulo, mas era o que estava em meu coração, falar sobre o segredo que há por trás da gratidão. Veja vocês que Deus fez o homem,
Deus nos fez com um propósito. E esse propósito foi para lhe prestar adoração, para lhe servi-lo, para viver para Ele e para honrar a Ele todos os dias da nossa vida. Mas o grande problema, então veja, eu quero falar sobre eliminar a causa dos problemas. O grande problema foi que o homem inverteu o propósito de Deus. Porque fomos criados para adorá-lo. Fomos criados para ser grato e tem mais. Ele nos trouxe à cena depois que Ele tinha feito tudo para nós conviver, presenciar e usufruir. Ele não nos colocou em um espaço vazio, mas Ele se preocupou em criar um universo de coisas das quais as pessoas mais sábias e que têm mais conhecimento nem mesmo conseguiram arranhar a superfície da criação de Deus, do que Deus criou. Porque a Bíblia diz que pela fé os mundos foram criados. E nós não conhecemos nem o mundo o qual vivemos. Então há muitas coisas para nós conhecermos. Há muitas coisas que nos esperam. E que eu estarei ali, e você estará ali, para ser beneficiado por toda a grandeza de Deus, porque tudo que Deus fez foi pensando em mim, foi pensando em você. E isso deve levar nós a ser gratos, porque a falta de gratidão é porque as pessoas, elas não têm visão da importância que elas são para Deus. E a ingratidão é a causa de todos os problemas, das discórdias, das derrotas. A ingratidão é a causa. Porque quando somos ingratos, nós afastamos a Deus de nossas vidas. E quando Deus é afastado de nossas vidas, infelizmente nós não poderemos prosperar. Salmo 127 diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Pode ser aquele jovem mais dedicado, mais esforçado, mas se a mão de Deus não estiver com ele para agir, ele nunca será próspero em nada. Ele nunca terá sucesso em nada. Você pode dizer, mas e quantos que se tornaram bilionários e nunca colocaram Deus em ação? É que você está invertendo as coisas, você está achando que prosperidade é as coisas desta vida. Essas coisas são ilusões. A prosperidade realmente é paz na alma, é segurança, é ter realmente um sentido do que você está fazendo, de onde você está vindo e para onde você está indo. E quando Deus está na sua alma, o que for necessário para esta vida, Deus nos dará. Porque Davi disse, eu fui moço e hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparado. Põe Deus na frente e você verá Deus concedendo o desejo do seu coração. Então vamos voltar aqui. Deus nos fez para quê? Para adorá-lo. Deus nos fez para servi-lo. Deus nos fez para ser grato por tudo que Ele é e tudo que Ele fez por nós. Mas a causa de todos os problemas foi porque o homem inverteu as coisas. Ele, ao invés de servir a Deus, ele deseja Deus lhe servindo. Ele deseja usar a Deus para o seu próprio ego. É o que nós vemos todos os dias diante de nós. As pessoas querendo que Deus lhes sirva. As pessoas exigindo de Deus, exigindo que Deus lhes preste um serviço, uma adoração, podemos dizer. E eles até mesmo chegam até faltar com respeito para com Deus, dizendo, Senhor, Deus, eu exijo isso. Eu exijo isso. Outro dia eu vi de um caso que eles fizeram um protesto, uma igreja. Era o dia da revolta contra Deus. E eles
convocaram as pessoas para saírem às ruas, para protestar. Era o dia do protesto. Porque eles disseram, não é justo que o ímpio tenha carro do ano e nós cristãos não tenhamos. Você vê as pessoas querendo que Deus os sirva, que Deus preste a eles um culto, quando Deus nos fez para servi-lo, para adorá-lo. Então há um grande segredo por trás da gratidão. E o propósito de Deus, ele sempre trabalha eliminando a causa do problema. E o problema é a inversão das coisas. Quando Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele moço, aquela moça, que põe o seu coração realmente para servir a Deus, para buscar o Espírito Santo, que gasta o seu tempo. Por isso a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A Bíblia não diz nos dias da tua velhice, porque os dias da velhice são enfado e canseira, mas o tempo da mocidade é um tempo oportuno, onde você tem um caminho vasto pela frente e você pode fazer muitas coisas. Há pessoas que depositam suas riquezas comprando ações. Um acionista nunca vai comprar ação de uma empresa falida, mas ele vai pesquisar o mercado para encontrar uma empresa que tenha tudo para crescer, para aumentar, para expandir. Por isso, os olhos de Deus e os olhos do diabo também estão voltados para os jovens. Porque são eles que têm tempo, têm vigor, têm força para fazer muitas coisas. Para mudar para o bem ou para trazer as coisas para a desgraça. E é ali onde Satanás tem investido toda a sua força, tudo que ele tem é nos jovens. Mas Deus, por seu lado, também. Ele tem procurado jovens que abram o seu coração. Por isso ele disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovens que compreendam a razão da vida. Jovens que sejam gratos a Deus, por Deus ter lhes chamado para esse ministério de servi-lo, de ser o esplendor, ser uma luz que expressa Cristo no trabalho aonde for. Jovens que não sentem como um fardo pesado servir a Deus, mas um prazer mostrar para o mundo que ainda há pessoas diferentes, que ainda há pessoas que vivem e andam na contramão do mundo. Jovens que têm dedicado a Deus frutos na estação imprópria. Fora de estação, porque quando Jesus se aproximou daquela figueira com muita fome, ele estava realmente com fome e ele procurou entre as folhas e não era tempo de figos. Mas ele queria um figo para saciar a sua fome. E não encontrando um figo naquela figueira, ele a amaldiçoou. E de tarde, quando voltava com seus discípulos, os discípulos se maravilharam quando olharam e disseram, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Alguém poderia dizer, mas que culpa tinha a figueira? Não era a época de ter figos. Quando Deus a criou com condição de produzir um fruto fora de estação. Senão Jesus não iria procurar fruto nela. Mas ele sabia que ela era capaz de produzir um fruto para ele saciar a sua fome fora da estação. Hoje vivemos em um tempo, é fora de estação uma vida pura. É fora de estação os jovens guardar a sua pureza para o casamento. É fora da estação viver e vestir-se decentemente e andar puramente diante de Deus. Não é a estação para isso. Mas a estação é própria para o mundanismo, para o sodomismo, para a imundícia que o mundo oferece dia após dia. Mas ainda há um Jesus com fome, com desejo de um fruto fora de estação. E quando ele chega e abre as folhas da sua vida, e ali ele encontra um fruto
ali ele encontra um fruto que sacia sua alma. Aquilo é realmente uma adoração a Deus. Aquilo é e isto, Satanás, aqui há um filho. Você diz que não é estação, você diz que não é tempo para isso, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha que se comporta, que anda nos meus caminhos, que não se envergonha de carregar a minha imagem expressada em seus atos, em suas palavras, em seu comportamento, que age contrário àquelas pessoas modernas, seja onde for. Então Deus se agrada e Deus está em busca disso. E quando você encontra a razão da sua vida, que é isso, fazer algo para Ele, não buscar dEle, Ele está pronto a dar o que nós precisamos, não precisa pedir. É uma consequência da gratidão receber aquilo que nós necessitamos. Quando você encontra o segredo da gratidão, que é para isso que Ele te fez, é para isso que Ele te gerou, é para isso que Ele nos trouxe ao mundo, você não precisa se preocupar com um bom casamento, com uma vida financeira estável, você não precisa se preocupar com essas coisas, Ele te dará, Ele disse que Ele dá o desejo dos nossos corações, Ele compreende muito melhor do que nós o que nós precisamos. Mas a causa é querer ser servido por Deus, ao invés de servi-lo, ao invés de prestar a Ele gratidão por tudo que Ele é e tudo que Ele fez por nós. Então Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é somente uma escritura, uma força de expressão. Isso não é somente um jogo de palavras, isso é para ser vivido. Isso é para nós realmente parar e dizer: primeiro o reino de Deus, primeiro a adoração, primeiro a gratidão, e depois Deus cuidará do resto. Deus conduzirá, Deus te abençoará, Deus irá bastar a sua vida de bênçãos, que você realmente vai olhar e dizer: eu nunca imaginava que eu poderia ter isso. Mas põe Deus em primeiro lugar. É um segredinho que nós devemos realmente olhar, e eu creio que todos nós, se nos examinarmos, vamos ver que estamos em falhas concernente a isso. Porque nos preocupamos sempre, primeiro nós, depois se sobrar tempo para Deus. Quantos aqui, se fosse pedir para levantar a mão, quantos aqui pediu folga um dia na empresa para tirar umas férias, para descansar ou para passear? Creio que todos levantariam a mão. Mas quantos aqui algum dia pediram folga para se recluir, para se consagrar, para buscar a Deus? O que é que Deus quer de mim? Quem sabe nenhuma mão se levantaria. Na mensagem, creio que é imagens de Cristo, ou uma vida escondida com Cristo, o profeta diz que é necessário tirar um tempo, pegar uma folga do trabalho, para você buscar a Deus, para você se isolar. E ele disse: há pessoas aqui com 20 anos mais de conversão, que nunca, homens e mulheres, nunca ganharam uma alma para Cristo. E o profeta dizia: a causa e a razão de nunca ter ganhado uma alma para Cristo, o profeta dizia: é porque nunca pararam quieto o suficiente para Deus trabalhar em suas vidas. Corremos, buscamos, trabalhamos, edificamos, enchemos e se esvaziamos na mesma hora. Por quê? Porque não sabemos colocar Deus em primeiro lugar. Mas quando Deus edifica a casa, ela é segura, ela é sólida. A queda dela seria a queda de Deus. Disse a Bíblia, Salmo 127, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pode estar armado, pode estar atento, ele será pego a qualquer momento. Mas quando Deus vigia aquela cidade, não há inimigo que possa adentrar por ela, porque para passar por ela terá que passar por Deus. Se você põe sua vida nas mãos de Deus, reconhece realmente a razão que Deus te chamou, Deus te trouxe,
e leva aquela vida de gratidão, de adoração, de rendição para com Deus, irmãos, você não vai nem precisar pedir, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Na mensagem, ide e dizei aos meus discípulos, o profeta fala sobre os pássaros. E ele diz que se os pássaros, deixa eu ler aqui nas palavras do nosso profeta, ele disse, hoje ele vive dentro de nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. Amém? É por isso que podemos mencioná-lo. Aqui há não muito tempo atrás, Jesus Cristo, Filho de Deus, fez um grande milagre para mim e minha própria vida. Ele tem feito milagres por você. Ele anda com você diariamente. Ele anda com cada crente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. Cristo ainda reina e vive hoje no coração humano. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino de Deus? É buscar o domínio dele sobre a nossa vida. O querer dele sobre a nossa vida. Não o nosso querer. É por isso que, como diz a história, você observe, a cada manhã nós levantamos enfadados e saímos. Será que não acontece contigo isso? Levanta cada manhã enfadado, cansado. Você diz, eu acordei mais cansado do que eu dormi. Eu tirei férias e voltei mais estressado do que quando saí. Deus trabalha eliminando a causa. Não esqueça disso. É por isso que, como diz a história, você observe, a cada manhã nós levantamos enfadados e saímos. E, bem, estou meio adormecido, e assim por diante. Não é de se admirar que tenhamos pressão alta, diabetes e tudo mais. Alguém já viu um pássaro com diabetes? Alguém já viu um pássaro com pressão alta? Alguém já viu um pássaro morrendo infartado? Observe um pequeno sabiá. Ele levanta a cada manhã. A primeira coisa que faz é virar sua carinha em direção aos céus e começa a cantar com todo o fôlego que tem. Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas ou com diabetes. Um pequeno sabiá disse uma vez, bem, qual será o problema? Disse, com essas pessoas, essas coisas e criaturas que se chamam seres humanos. Olha o sabiá perguntando. Qual será o problema com esses que se chamam seres humanos? Disse, ora, eles devem ser tão tristes. Talvez eles não tenham um Pai celestial como nós. Talvez eles não tenham um Pai celestial como nós temos, que cuida de nós. Que vergonha. É isso que o sabiá pensa de nós. Ele diz assim, qual é o problema com os seres humanos? Eu acho que eles não têm um Pai celestial como nós. Então todos os problemas surgiram porque o homem saiu do seu lugar. Deixou de servir a Deus e passou a querer ser servido. Passou a querer ser adorado por Deus. Passou a querer realmente que todos os céus se inclinem para Ele. É nós que temos que se inclinar para os céus. E prostrar, e mostrar a Ele que nós reverenciamos, e o adoramos, e o desejamos em nossas vidas. Jesus, para que é que Ele desceu aqui? Porque Ele viu que o homem tinha invertido tudo. E Ele veio para fazer a coisa certa, para que nós entendêssemos como as crianças fizeram a encenação ali. Ninguém queria servir a Jesus. Ele era muito insignificante para eles.
ele ficou com os pés sujos mesmo. Ele ficou cheirando o suor da estrada. Mas houve uma mulher que reconheceu a razão pela qual ela existia. Quem sabe era essa mulher a esposa do sumo sacerdote. Era a mulher mais baixa que a sociedade podia medir. Era alguém que ninguém dava nada por ela. Mas ela reconheceu e ela sabia qual era a razão, por que ela veio. Veja aquela mulher no poço. Tinha muito mais visão espiritual do que todos os líderes religiosos do dia. E era uma prostituta, não era nem recebida na igreja, não era nem aceita pela sociedade. Mas a prova que o coração dela ardia por Deus é que quando ela encontra com Jesus, logo ela inicia uma discussão religiosa com ele. Porque ela queria fazer o que era certo. Ela não tinha encontrado uma forma para fazer o que era certo, mas ela encontrou aquele que resolve o problema pela raiz. Ele encontrou aquele que trabalha eliminando a causa. E ela foi transformada e nunca mais foi a mesma. Serviu a Jesus todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que havia mulheres que serviam a Cristo com suas fazendas, com seu trabalho. Elas eram as que patrocinavam as campanhas de Jesus Cristo por todos aqueles caminhos por onde ele foi. Elas compreenderam a razão pela qual elas estavam. Elas não iam no culto para aumentar a sua riqueza, para buscar o culto da bênção dos empresários, não. Elas estavam trabalhando para suprir a necessidade de Jesus e de seus discípulos. E há uma vasta porção no céu que espera por elas, porque entenderam a razão delas estarem aqui caminhando. Quando nós entendermos a razão, irmãos, os problemas desaparecerão. Deus suprirá as nossas necessidades, porque Ele prometeu e é compromisso dEle nos abençoar. Eu não preciso cobrar dEle aquilo que Ele sabe que é dever dEle fazer. Eu preciso cobrar de mim para que eu faça o que é dever meu fazer, servi-lo, adorar, ser grato. E Ele então vai eliminar toda a causa dos problemas na minha vida, na sua vida, e vai fazer de nós realmente pessoas vencedoras. Então Jesus veio como um homem para mostrar ao homem qual era a posição que o homem deveria viver. Veio para servir e não para ser servido. Quando ele ministrou a última ceia, ele bem poderia ter dito: Pedro, faz favor para mim, busca uma bacia com água. João, você poderia buscar uma toalha? Tiago, faz um favor de tirar a minha túnica. Mateus, você poderia me cingir com essa toalha? Eles estavam todos ali, e ele seria: sim, mestre, é um prazer poder lhe ajudar, é um prazer buscar água, era um prazer de lhe servir, mas ele fez todas as coisas sozinho. Não pediu para ser servido, mas serviu a cada um deles, mostrando que é para isso que Deus nos trouxe ao mundo, para servir. E o profeta diz: vida eterna é viver para os outros, não viver para nós, mas viver para Cristo e para o meu irmão, para cada um. Dedicar a nossa vida uns para os outros. Aí você encontra a razão de viver, aí a depressão vai embora, porque aí você vê que você tem valor, você vê que você tem uma causa. Não é como aquele mendigo, não, que chegou na casa do irmão Branco e disse: me dá um pedaço de pão. O profeta disse: bem, foi lá dentro, procurou e arrumou um bom prato de comida para ele. E ofereceu, e enquanto o mendigo comia, o irmão Branco disse: de onde você vem? O mendigo levantou a cabeça e disse: de lugar nenhum. E então, para onde você vai? Ele disse: para lugar nenhum também. É assim que muitos vivem. Por isso é mendigo, por isso é pobre espiritualmente, por isso não tem sucesso, porque não sabe a razão da vida. E aí fica cobrando de Deus, exigindo de Deus: Senhor, tu tem que me dar isso. Eu preciso uma oração forte, não é assim que diz? Uma oração forte para ver se as coisas mudam, para ver que se Deus se acorda que Ele tem que fazer algo por mim.
Irmãos, não é isso. Vamos servir a Deus. Vamos ser grato a Deus. Ele sabe o que é que Ele tem que fazer por mim e por você. Primeiro, quando Jesus veio, primeira coisa que Ele fez, tornou-se servo, mostrando que esta é a forma de crescer. Irmão Branham disse que você se tornará grande o tanto que você possa se tornar pequeno. O caminho para subir, disse ele, é descendo, é se humilhando, é servindo. Segundo, em suas atitudes, ele nunca vivia exigindo algo, mas dando graças a Deus por tudo. É assim ou não é assim a lição que Jesus nos deixou? Quando ele estava ali naquela reunião e havia milhares de pessoas, e ele disse para os discípulos, temos que arrumar comida para essa gente, porque se eles voltarem para casa sem comer, eles vão desvanecer, eles vão desmaiar no caminho. E aí eles disseram, temos só aqui 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Ele disse o quê? É muito pouco. Vocês não veem que isso não dá nem para o começo? Ele disse, basta, traga-me aqui. Manda que o povo se assente em roda, se preparem para comer. E a Bíblia diz, e tomando aqueles pães, deu graças. E a partir da hora que ele deu graças, nunca se acabou enquanto todos não tivessem satisfeito. Dê graças pelo que Deus te deu, irmão. Dê graça pelo teu filho, dê graça pelos teus pais, jovem, dê graça pela igreja, dê graça pela mensagem, e Deus vai fazer sobejar na sua vida. Foi esse o exemplo de Jesus Cristo para nós. Não reclamar, mas dar graça. Não dizer, Deus é pouco, o Senhor tem que fazer algo. Não, Pai, obrigado por esses pães, obrigado por esses peixes. E os discípulos pegavam e nunca se acabava, porque alguém ensinou que devemos dar graça por tudo. Aí está o segredo da bênção, aí está o segredo de termos as coisas, é sermos agradecidos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E sua oração no Pai Nosso, vocês acham que é uma simples oração? Pai, ensina-nos, mestre, ensina-nos a orar. Ele diz, quando orardes, vocês orem da seguinte forma. Deus, tu sabe que eu preciso muito e o Senhor tem que me abençoar. Foi assim que Ele fez? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso foi uma oração modelo para nós seres humanos aprender e acordar da nossa amnésia e lembrar que viemos para dar graças para aquele que merece toda a honra. Ensina-nos a orar. Ele disse, então vocês vão orar assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Esse é o início de uma oração. E você pode ampliar essas palavras em 10, 20 minutos, engrandecendo a Ele. E o segundo passo da oração foi o quê? Render-se a Deus. Venha a nós o teu reino. Senhor, seja feita a sua vontade. Se há alguma coisa na minha vida que eu estou agindo por conta própria, tu tens direito, Senhor, de fazer a sua vontade, o teu reino, o teu domínio sobre a minha vida. Porque eu não quero viver, eu quero que o Senhor viva em mim. Depois que você deu graças, você o adorou, você se rendeu, aí você tem um pequeno espaço para pedir alguma coisa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí conclui a oração como? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Você encerra a oração adorando a Deus, um início, meio e fim. Essa é a oração, é como devemos nos achegar a Deus. Mas invertemos as coisas, só sabemos pedir, só queremos que Deus nos sirva, só queremos exigir de Deus. A história, vou encerrar aqui, a história desse leproso, 10 leprosos, gritaram por misericórdia. Você imagina a vida de um leproso como era triste.
Era uma doença contagiosa, sem cura. Eles eram confinados em um leprosário e viviam lá até a morte. Nunca mais contato com filhos, com amigos, parentes, esposa. Tinham que viver ali, alguém lhes alcançava comida por uma corda e não havia contato. E se eles quisessem sair, eles tinham que gritar quando ouvissem pessoas. Quando visse alguma pessoa, eles tinham que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas não chegassem perto deles. Estavam condenados à dor da separação dos seus entes queridos. Mas de repente esses 10 leprosos viram Jesus e gritaram por misericórdia. E ele disse: o que vocês querem? Queremos ser limpos, então vai, apresente-se ao sacerdote. Quando eles saíram, eles viram que estavam limpos. Naquela hora, cada um queria chegar mais rápido em casa para ver a esposa, abraçar os filhos. Era tanta saudade, era tanta coisa prioritária agora. Mas houve um que reconhecia a razão. Ele sabia o que era em primeiro lugar. A esposa, que ele estava com saudade, os filhos, tantas coisas, isso para depois. Mas primeiro, voltou, se prostrou e o adorou. E foi grato. Agora, os outros 9 receberam a benção física. Mas este, que voltou a agradecer, foi eliminado a causa da lepra. Porque Deus quer eliminar a causa. E a gratidão leva Deus a eliminar a causa dos problemas. Deus disse para ele: a tua fé te salvou. Ele saiu dali curado internamente. A lepra era sinal de pecado. Ele precisava ser perdoado. Ele precisava ser salvo. A gratidão fez com que Deus eliminasse a causa dos problemas. Os outros 9 amanhã ou depois poderiam estar leprosos outra vez. Mas esse teve a causa eliminada. Porque ele entendeu que ele tinha que adorar a Deus. Que ele tinha que ser grato a Deus. A gratidão, irmão, leva Deus a eliminar a causa dos problemas. A gratidão da mulher que se prostrou aos pés de Jesus e chorou e com lágrimas quentes lavou, secou seus pés com seus cabelos. Vocês não me deram ósculo quando cheguei aqui. Vocês não me deram boas-vindas. Mas esta, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés, de ser grata. Mulher, a ti te digo, teus pecados são perdoados. Eliminou a causa da miséria na vida daquela mulher. Eliminou a causa dos problemas na vida daquela mulher. Tornou-se uma santa de Deus, que passou a servi-lo com seus bens, junto com as outras. Vamos ser grato a Deus. Vamos adorar a Deus. Antes mesmo de você ver o resultado das coisas, adore a Deus. Eu tenho algumas coisas aqui, eu não queria tomar mais tempo, mas só mais um pouquinho, que o profeta diz na mensagem A Crença de Maria, parágrafo 27 a seguir. Ele disse: eu quero que vocês notem uma outra coisa acerca de Maria. Ela não esperou até que houvesse algo positivo. Vou ter o filho? Tudo bem. Quando eu sentir então as coisas, quando eu ver que realmente, então, e colocasse um monte de requisitos para o anjo. É o que nós fazemos para Deus. É ensinar a Deus, como o pastor falou quarta-feira aqui. Senhor, faça assim, assim, assim. Ela, disse o profeta, não esperou até que houvesse algo positivo. Ela não esperou até que sentisse vida ou um sinal físico de que teria aquele bebê. Antes que dissesse qualquer coisa a respeito daquilo, ela apenas tomou. A palavra de Deus era suficiente para ela. Ela começou a se regozijar, ser grata, adorar. Imediatamente, antes de sair de casa. Mas aqui embaixo. Maria, ela não esperou até que estivesse positiva. Ela não esperou até que visse algum sinal físico. Se eu procurasse por algum sinal físico daquilo para o que estou guiado a fazer essa noite, eu esperaria que cada assento aqui estivesse ocupado. Enquanto que o lugar
Enquanto que o lugar que tem uma grande multidão, houve 120 no cenáculo, mas todos eles estavam nas mãos de Deus. Deus iniciou um avivamento com aqueles 120 completamente rendidos em suas mãos, o qual nunca parou. O fogo que não pode ser apagado. O que não poderia Deus fazer esta noite com essas centenas em suas mãos que estão se preparando, crendo, mantendo sua promessa diante dele? Agora, Maria poderia ter esperado até que tivesse algum tipo de sinal de que ela seria mãe. E você poderia esperar que após o término do culto sentisse que pode mover um pouco melhor a sua perna aleijada, ou que ouvisse um pouco melhor por aquele ouvido surdo, ou parecesse que o câncer não estivesse te incomodando tanto. Isto não é tomar Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra é ouvir sua palavra e aceitá-la e começar a regozijar-se com ela. As coisas demais, os sinais, a evidência, a prova, é consequência da tua adoração. Nós poderíamos ver 500 pessoas nesta noite, o que seria então um bom sinal de que o avivamento irá acontecer. Nós não precisamos ter 500 pessoas no altar. Nós apenas temos que ter a palavra de Deus acerca disto e começarmos a regozijar. Alguma coisa acontecerá. O que trará a palavra? A vida, enquanto nós a regamos com louvores. A palavra virá à vida. As coisas acontecerão quando nós regarmos a palavra com o quê? Com louvor, não com reclamação. São os louvores a Deus. Quando Jesus lhes disse para esperar no cenáculo, e aí o profeta segue adiante aqui. Na mensagem, o poder da decisão, o profeta fala sobre aquele caso, não vou ler para não tomar tempo. Quando o diabo, o profeta diz, há 3 poderes. O poder de Satanás, o poder da fé e o poder de Deus. E o profeta diz que o diabo sempre sai com o poder dele primeiro. Por quê? Porque ele sabe que o poder dele é limitado. E quando ele viu a promessa de um libertador, o que ele fez? Foi sair com seu poder através de um decreto. Mate todo o menino que nascer. Quando aquelas mães hebreias davam à luz ao menino, o que elas faziam? Lamentavam, reclamavam. Diziam, quem sabe, Deus não está olhando para nós. Deus tem que fazer alguma coisa. Pobre menino vai morrer, vai morrer então. Mas houve uma mulher, que quando aquele menino nasceu, quem sabe as parteiras disseram, vamos entregar para o soldado de vez, para eliminar o sofrimento já. Ela disse, meu filho não vai morrer. Meu filho não vai morrer, mas mulher, é um decreto, não importa, Deus o protegerá. Ela não viu nada fisicamente, nada que comprovasse, mas ela saiu com o poder da fé. E o profeta diz, em seguida vem o poder de Deus. O diabo saiu com o poder dele primeiro, criando o decreto. Mas houve uma mulher, saiu com o poder da fé, acionou o poder de Deus. E Deus mudou o quadro. Não importa o problema, não importa a situação. Nem que Deus tenha que mandar o diabo trazer a tua vitória, mas tu tens a vitória, quando você entender que a única coisa que você tem que fazer é regar a palavra de Deus com adoração, é regar a palavra de Deus com louvor. Foi o que Deus fez, o profeta diz, Deus fez com que o diabo criasse o próprio libertador. Sim, o diabo, através de Faraó, deu a sentença, então Faraó teria que cuidar daquele menino, dar educação para ele, alimentar a ele, porque Deus quando quer fazer, Deus quando alguém aciona o poder da fé, Deus quando vê alguém rendendo gratidão, obrigado Senhor por meu filho, quem sabe aquela mãe disse, obrigado Senhor por nascer um menino, um homem, vai ser um grande homem em tuas mãos. As outras diziam, Senhor, por que não me deu uma menina? Agora vai morrer, mas ela deu gratidão, ela fez o que deveria fazer. Deus, disse o profeta, jogou areia nos olhos do diabo e ele não viu.
que estava criando o libertador dentro do próprio palácio. Adore a Deus, vamos nos colocar de pé. Faça aquilo pelo qual você foi chamado para fazer. Tenha uma vida de gratidão e Deus jogará areia nos olhos do diabo. Você verá bênção na sua vida, você verá prosperidade. Seja um adorador em espírito, seja um adorador em sinceridade. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca a presença de Deus na sua vida. E você verá como as coisas vão agir muito mais serenas e tranquilas em nossas vidas. O grande problema está em nós ter invertido a coisa. Queremos usar a Deus quando Deus nos fez para que nós o adorássemos. Vamos fechar nossos olhos. E eu quero que você, jovem, em poucas palavras, faça a tua adoração, a tua oração a Deus. Não viemos aqui somente para preencher um espaço, mas viemos para adorar a Deus e saber como melhor lhe servi-lo. E eu creio que cada um de nós deseja um 2013 melhor, aonde possamos ter as coisas mais leves, mais tranquilas. Vamos começar diferente, vamos começar adorando a Deus. Vamos começar dando mais tempo para Ele. Porque você corre tanto, trabalha tanto e não consegue ver as coisas saírem do chão? Faça a tua oração, entregue-se a Ele. Se você reconhece que você tem sido falho nisso, e você entendeu que Jesus veio, se fez homem, para mostrar ao homem qual é o papel do homem, que é servir e não ser servido, que é adorar, que é dar graça ao Pai. Pode você agora falar com Ele. É você e Deus. É a tua oportunidade de mudar as coisas na sua vida. Seja um adorador. Vocês jovens, fale com Deus. Fale com Ele. Aleluias. Você não tem o que pedir para Ele?